Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Não existem dados precisos sobre o número de pessoas com lúpus, mas a Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que haja 65 mil pessoas com a doença no Brasil. 90% dos casos são mulheres. O lúpus é uma doença inflamatória crônica, mas não é contagiosa. Ela tem origem autoimune, ou seja, é produzida pelo sistema de defesa do organismo. O lúpus é o nosso tema em questão hoje. O nosso convidado é o médico imunologista da FMPFASE, José Mengel. Ele que realiza uma pesquisa sobre lúpus em parceria com a Fiocruz. Bem-vindo, professor. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Vamos explicar primeiro o que é uma doença autoimune? Por que os nossos soldadinhos, digamos assim, de defesa, de repente começam a atacar o próprio organismo? Eu gostaria primeiro de explicar o que é o sistema imune, né? O sistema imune é um órgão, como outro qualquer, como o fígado, como o cérebro, como o coração, né? Só que ao invés de estar localizado num determinado lugar, né, ele é espalhado pelo corpo todo, né? Então existem partes no baço, partes nos gânglios linfáticos periféricos, né, no timo, em vários outros lugares, né? Esse sistema imune, ou sistema linfático, né, o que ele faz, né? Ele é um sistema de vigilância, tanto interno como externo, né? O que eu estou chamando de um sistema de vigilância interno? Hoje a gente sabe, por exemplo, que em vários pontos ao longo da vida, nós começamos a desenvolver células que potencialmente podem se transformar num tumor, num câncer, né? E a maior parte das vezes nós controlamos essas células quando elas são muito poucas, né? E o câncer nunca aparece, né? Ou ele vai aparecer num momento muito mais tardio da nossa vida. E a gente sabe que hoje, né, que quem faz isso, quem faz o controle dessas células neoplásicas ou malignas é o sistema imune. Ou seja, ele está constantemente sendo um sistema de vigilância, nós temos um sistema de vigilância para os nossos tecidos em geral, né? O que sai do normal ele vai lá e mata, né? Esse sistema de vigilância também ele funciona para fora, né? O que eu estou chamando de para fora? Para as bactérias em geral, para os vírus, para os parasitas, para uma série de micro-organismos, né? Tudo que entra que pode prejudicar. Exatamente, tudo que for do meio externo que entra no nosso organismo, né? E nós não estamos tão longe deles, né? Porque, por exemplo, na nossa pele, que é o nosso maior órgão, né, nós temos trilhões de bactérias, né? No nosso intestino, né, na nossa mucosa intestinal, nós temos outros trilhões de bactérias. Enfim, nós somos mais bactérias do que gente, propriamente dito, né? Em termos numéricos, né? Então nós temos esse sistema que faz essas duas coisas. Ele é um sistema de vigilância para dentro e para fora, né? Se ele é um sistema de vigilância que pode matar células nossas, né, como no caso de um tumor, por exemplo, né, ele pode, teoricamente, matar qualquer tipo de célula, né? Então isso implica que ele seja regulado, né? Ou seja, em determinadas situações ele é ativado e ele pode matar as nossas células, né? Se ele não tiver essa regulação, né, ele começa a matar células indiscriminadamente, né? E aí é quando nós temos a chamada doença autoimune. São como esses soldadinhos que você falou, começam a matar as nossas próprias células de uma forma desregulada, né? E o que faz o sistema imune entrar em pane, digamos assim, e começar a matar aleatoriamente? Pois é, hoje nós sabemos que nós temos células que são células efetoras, né? Que promovem a morte de bactéria, promovem a morte de outras células, né? Elas têm toda uma maquinaria para matar, né? E existem células que regulam essas células matadoras, né? Que a gente chama de células regulatórias, né? Então, por exemplo, quando a gente não tem células regulatórias, né? Quando a gente tem uma deficiência nas células regulatórias, a gente favorece essas células que são células que podem matar outros tecidos, outras células dos nossos tecidos. Vira uma anarquia lá dentro. Você assim. pode dizer isso.
Exatamente. Ou seja, você começa a ter morte indiscriminada de células teciduais normais. Né? A ciência já conseguiu identificar por que essas células reguladoras ou regulatórias, elas começam a dar problema? Olha, existem várias razões para isso. Né? Essas células elas são produzidas num órgão que chama timo, né? Desde o nascimento até o tempo todo. Né? Então, algumas dessas doenças, elas envolvem uma deficiência na produção dessas células regulatórias, né? No caso, pelo timo, pelo órgão linfóide que produz as células regulatórias. Né? Existem algumas situações onde elas morrem mais, né? Quer dizer, você produz numa quantidade mais ou menos normal, mas elas chegam nos órgãos linfóides periféricos e elas morrem mais. Né? Então elas ficam deficientes em número. Né? E outras situações onde elas não funcionam da maneira adequada, ou seja, elas não têm essa atividade reguladora. Muito pelo contrário, elas começam a ser, elas próprias, uma célula efetora, uma célula que pode ajudar a fazer resposta imune, ajudar a matar tecido e bactéria e coisas assim. Né? Mas existem várias... O que dispara essa mudança no timo, na produção dessas células, já se sabe? Olha, o gatilho para isso, nós temos componentes que são genéticos, né? E nós temos componentes que são ambientais. Né? Quer dizer, os componentes genéticos a gente não pode atuar, né? Por enquanto, né? Porque vai precisar a gente corrigir determinados genes, né? E que nós não temos, já temos algumas tecnologias, mas não funcionam ainda perfeitamente bem. Teremos num futuro próximo. Mas assim, no momento nós não temos, né? E o que nós podemos trabalhar é no fator ambiental, né? São nas moléculas que modulam a função dessas células e que modulam a proliferação dessas células, que inibem a morte celular ou que fazem com que elas proliferem mais ou menos. Né? É isso que a gente tenta trabalhar no momento. Né? Nós não conseguimos bypassar, nós não conseguimos ultrapassar as limitações genéticas. Né? Essas a gente não consegue ainda. Né? Então nós temos que trabalhar no outro lado, que é o lado possível, né, no momento. São mais de 80 doenças autoimunes já catalogadas, né? Qual é a mais prevalente? Olha, eu vou dividir o mundo das doenças autoimunes em dois, né? As sistêmicas, né, que comprometem uma série de órgãos, né, e as tecido específicas, né? Por exemplo, a diabetes tipo 1, né, ela é mais prevalente, ou ela ataca preferencialmente as células beta do pâncreas e diminui ou reduz ou inibe completamente a produção de insulina do tipo de insulina. Né? Portanto, você fica sem insulina, né? Sem a célula que produz insulina. Né? Então, ela é uma doença autoimune tecido específica. Né? Você tem preferência por um, né? Por um determinado tecido. Né? Preferência, você falou muito bem, porque nem sempre essa preferência é respeitada. Você pode ter diabetes, mas um outro órgão sendo afetado, por exemplo, o cérebro. Né? Então você teria diabetes tipo 1 e esclerose múltipla, que é uma combinação muito comum até, não é rara. Né? E você tem as doenças de caráter mais sistêmico. Né? Por exemplo, o lúpus é o protótipo delas, né? Que pode ser qualquer tipo de órgão, né? Fígado, o cérebro, coração, o sistema muscular, o sistema nervoso periférico, né? E o rim, fundamentalmente, né? Todos esses órgãos podem ser afetados, né? Ou seja, não tem um alvo preferencial, mas é tudo, né? É qualquer coisa. Por que as mulheres são as mais afetadas? Tem uma relação com o hormônio? Olha, tem uma relação com o hormônio, mas assim, fundamentalmente deve ter uma relação com essas células regulatórias, né? A gente sabe, por exemplo, que os homens são muito mais resistentes às doenças autoimunes, mas, pelo contrário, são muito mais suscetíveis a ter o aparecimento de tumores. Né? A incidência de câncer no homem é muito maior do que na mulher. Por outro lado, a mulher tem uma incidência de doença autoimune muito maior do que no homem. Né? E uma incidência muito menor de câncer do que o homem. Né? Então, se você se lembra, né, daquela das células regulatórias, elas têm que regular para fora e para dentro, né? Você pode imaginar que se você tiver pouca célula regulatória, né, você vai favorecer as respostas imunes, né? Portanto, você vai favorecer a destruição tecidual, né?
No caso, você vai favorecer a destruição tecidual Dos tumores dos também. tumores também, né? Que é o caso da mulher, Uhum. certo? Ou seja, ela tem uma incidência de câncer menor do que o homem, né? E uma incidência de doença autoimune maior do que o homem, né? Uhum. E o homem é exatamente o contrário, né? Isso é uma relação, existe uma relação com o hormônio, né? A testosterona, aparentemente, ela protege, né, da doença autoimune, tá certo? Portanto, ela aumentaria a quantidade e a efetividade dessas células regulatórias, né? Enquanto que o estrógeno tem um efeito exatamente o contrário, né? Ele diminui essas células regulatórias, né? Portanto, ele favorece o aparecimento de doença autoimune e diminui a incidência de câncer. Uhum. Falando especificamente do lúpus, ele tem 2 tipos principais, digamos assim, né? Correto. Exato, que é o discoide e o sistêmico, né? Uhum. O discoide afeta mais a pele, né? Uhum. Que é um órgão já bastante grande, né? É o maior que nós temos, né? E preserva, até um certo ponto, as estruturas internas, né? Os órgãos como o rim, o fígado e os outros, né? E o sistêmico, né? Que ela já pode aparecer como um lúpus sistêmico, né? E esse sim afeta todos os órgãos que a gente já comentou, né? Uhum. Isso não quer dizer que o discoide não possa evoluir para uma forma mais sistêmica, né? Quer dizer, essas coisas não são totalmente estanques, né? Uhum. Quer dizer, o sistêmico ele pode ter uma evolução um pouco, o discoide ele pode ter uma evolução de uma forma mais sistêmica, né? Uhum. Como é que é feito o diagnóstico hoje? Olha, há uma série de exames, né? E há uma série de critérios a serem cumpridos para você chegar a um diagnóstico. Então, em geral, um diagnóstico de lúpus ele demora, né? Porque ele envolve um acompanhamento num prazo maior. Você tem a suspeita, né? Uhum. Isso o médico pode dizer ao paciente, né? Eu suspeito que você tem lúpus. Mas antes de você cumprir todos os critérios, né? É um pouco difícil você dizer, olha, você tem lúpus. Mesmo porque a sintomatologia é uma sintomatologia muito geral, né? Uhum. E aquilo pode evoluir para outros tipos de doença, que não lúpus, né? Ou seja, quando você pega um paciente com uma sintomatologia geral, com um determinado quadro laboratorial que você desconfia que possa ser lúpus, aquilo lá ainda pode desenvolver num outro tipo de doença autoimune que não seja lúpus, né? Uhum. Então é preciso ter muito cuidado no diagnóstico, né? E ele, em geral, demora. Ele demora porque o médico tem que acompanhar aquilo, né? Uhum. E para você ter uma certa certeza, né? Você tem que cumprir critérios, né? Para você... Chegar à confirmação A mesmo. confirmação do diagnóstico. Isso não quer dizer que você não possa tratar antes de você ter a própria confirmação da doença, né? Uhum. Já pode começar o tratamento aí. É importante, o diagnóstico precoce, ele evita que se chegue numa situação mais grave, né? Exato. Quer dizer, como a gente está falando, é uma doença degenerativa crônica, né? Ou seja, os órgãos vão sendo lesados, né? Com o passar do tempo, né? Essas lesões, em geral, elas não são reversíveis, né? Quer dizer, a partir de um determinado momento, é difícil você reverter uma lesão renal, né? Hoje a gente sabe que muitas das coisas que a gente não considerava reversível são reversíveis, né? Por que a gente sabe isso? Porque tem algumas pessoas, né, que fazendo um determinado tipo de tratamento, que é o transplante autólogo de medula óssea, né? Então você pega um determinado paciente que já tem uma certa evolução de doença, não é? E você faz uma quimioterapia nesse paciente, ou seja, você destrói todas as células que estão do sistema imune que estão naquele paciente, incluindo a medula óssea. Só que antes de você fazer isso, você vai lá e congela a medula óssea desse mesmo indivíduo, né? Então você tira a medula óssea, você congela aquilo num banco de células, né? Mantém lá, ela vai ficar viva, né? Depois você faz essa quimioterapia, né? Você tira todo o sistema linfóide dessa pessoa, né? Pega a medula óssea congelada e reinjeta nessa mesma pessoa, né? A medula dela, nela mesma, né? Ou seja, dessa forma você faz o que a gente chama de reset do sistema imune. Você começa de novo aquele sistema imune, né? Então aquele paciente vai ser uma criança, né? Vai zerar, né? Vai zerar durante um determinado tempo, né?
E a gente, acompanhando os casos em que se fez isso, né, em geral a doença fica muito mais benigna, né, do que ela era, né? E o que começou a aparecer é o seguinte: lesões que a gente achava que eram absolutamente irreversíveis, né, ainda assim são de uma determinada forma reversíveis, né? Você consegue fazer com que aquele órgão volte a funcionar, né, de uma forma relativamente boa, né? A única pena disso é que isso daí dura um certo tempo, né? E ainda não está disponível para todo mundo, né? Exatamente, né? Ainda é um procedimento de risco, né? Quer dizer, você tem uma morte a cada 10 procedimentos desse, né? O que é muito alto, né? Embora isso venha melhorando com o tempo, né? Então, mas é uma alternativa, né? É uma alternativa a se pensar, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre lúpus. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre lúpus. Nosso convidado é o médico imunologista da FMP Fase, José Mengel. Ele que realiza uma pesquisa sobre lúpus em parceria com a Fiocruz. Doutora, a gente estava falando do diagnóstico, né, da importância do diagnóstico precoce, mas que muitas vezes ele é dificultado porque os sintomas são muito semelhantes a outras doenças, inclusive autoimunes, né? Que sinais são esses? Que sintomas? Olha, existe uma série de sinais e sintomas, né, que são muito gerais, né? Então, eu vou usar uma fraqueza, né, apatia, né, dores pelo corpo, né, mialgia, né, febre, né, fundamentalmente febre, que você não tem uma causa definida, né, e ela é crônica, tá certo? Quer dizer, aquilo fica, não passa, né, continua, né. Enfim, é uma série de coisas inespecíficas, né. Podem aparecer pequenas hemorragias na pele, né, que a gente chama de petequias, né, porque o número de plaquetas em geral abaixa, né. Então você começa a ter extravasamento de sangue na pele, né. Enfim, há uma série de sinais e sintomas que são assim muito genéricos, né. E para isso você tem todo um arsenal laboratorial para você considerar, né, juntamente e obviamente com os sintomas os sinais e sintomas que você vê no exame físico, né. A fadiga crônica é um traço marcante nos pacientes com lúpus, né? Exatamente. Essa é uma das coisas que está em quase 100% dos casos, né. Que exames hoje existem disponíveis para se detectar a doença? Olha, os mesmos que existiam, infelizmente, há muito tempo atrás, né? E basicamente o que você faz são pesquisa de anticorpos contra determinadas estruturas dos nossos tecidos, né? Então, contra as estruturas nucleares, fundamentalmente o DNA, né? Que está elevado no lúpus, né? E vários outros anticorpos que a gente procura, né? Para fazer a gente tem um painel desses anticorpos, chamados autoanticorpos, né? Que a gente demonstra, olha, existem tais e tais anticorpos, né? Contra os tecidos dessa pessoa, né? Ou os tecidos em geral, né? E são coisas muito genéricas, né? Infelizmente, nós não temos um teste ainda, né? Que te discrimine, né? Precisamente, Fale, olha, né? mostre precisamente, ó, essa pessoa tem lúpus, essa pessoa não tem, né? E isso provavelmente vai evoluir realmente para, em vez de você usar 5 ou 10 antígenos, você usar uma miríade de antígenos muito maior, né? Para você ter padrões, né? Que te permitam identificar se aquilo lá faz parte do padrão lúpus, ou se aquilo lá faz parte do padrão artrite reumatoide, ou dermatomiosite, ou vários outros tipos de doença autoimune. Essa pesquisa de anticorpos, na verdade, são exames de sangue, né? Exatamente. Exatamente. Você tira o sangue, separa o soro, né? Os anticorpos são moléculas, né, que ajudam a combater as infecções, né? Mas nesse caso,
você produz em altas quantidades contra estruturas suas, né? Quer dizer, não só suas, como das bactérias também. Por exemplo, o DNA, a estrutura do DNA é a mesma da bactéria e a nossa, né? Portanto, o anticorpo ele liga no DNA da bactéria, ele liga no DNA nosso também, né? O importante é que vocês tenham a ideia de que a produção desses anticorpos, né, está desregulada, né? Ou seja, uma pessoa normal tem esses anticorpos, mas em baixíssimos níveis, né? Uma pessoa que tem lúpus ou outros tipos de doença autoimune, né, tem esses anticorpos em níveis muito elevados, né? E o que torna isso um problema, né? Porque a todo momento nós temos células morrendo, né? Nós somos uma maquininha de fazer célula e para a gente não virar um tumor, né, elas têm que morrer também, né? Tá certo? Então nós produzimos X células por dia, nós temos que e tem morte de X células por dia, né? É o mesmo número que entra e que sai, né? E portanto a gente tem DNA, né, o tempo todo, né, nas células que estão se desintegrando, né, sendo metabolizadas, né? E se você tiver uma quantidade muito grande de anticorpos anti-DNA, isso vai lá, se liga no DNA que está circulando, né? E vai se depositar exatamente no rim, né? E lá ele vai causar lesão renal, que é o principal problema do lúpus, né? O lúpus pode aparecer em qualquer idade? Em qualquer idade, né? É mais frequente, né, depois da adolescência, né? E mais frequente ainda depois da gravidez, certo? Quer dizer, a gravidez, Seria um fator desencadeante, digamos assim? Essas mudanças que ocorrem no organismo? Isso, exatamente, né? Fundamentalmente a gravidez, porque a gente acredita que a expulsão do feto, né, o término da gravidez, ele esteja relacionado com uma diminuição abrupta dessas células regulatórias, né? O feto é metade pai, metade mãe, né? Portanto, você tem que tolerar, você tem que aceitar um organismo estranho, digamos assim. A metade do seu marido, né, durante 9 meses, né, dentro da barriga, né? E no término da gravidez, o que a gente acredita é que ocorra uma reação de rejeição mesmo, né? Ou seja, a mãe rejeita aquela placenta, né? Rejeita o feto para ele nascer, né? E há uma queda abrupta, exato, há uma queda abrupta, né, dessas células regulatórias nesse momento, né? No finalzinho da gravidez, né? E em geral, essa é uma fase que funciona como um gatilho para a doença aparecer. Né? E qual é a relação do lúpus com o estresse? Muita gente associa doenças autoimunes com altas doses de estresse. Uma pessoa que está numa situação muito estressante e um pouco depois aparece uma doença autoimune. Tem relação mesmo? Olha, o estresse, fundamentalmente, ele aumenta os níveis de cortisol, né? É o corticoide interno, né? A cortisona ela é produzida, a gente usa farmacologicamente, mas é um hormônio nosso, né? É a gente que produz, a suprarrenal que produz, né? A cortisona, ela tem alguns efeitos, em altas doses, né? Um dos efeitos da cortisona é inibir a produção de células T pelo timo, né? Então ela faz isso, né? Ela tem uma série de outros efeitos anti-inflamatórios, mas ela também inibe a produção de células T pelo timo, né? Mas isso em doses muito altas, né? Ou seja, em doses que a gente chama de farmacológicas e não fisiológicas, mesmo nas doses do estresse, né? Então essa poderia ser um fator desencadeante se o estresse for muito longo, né? For um estresse extremamente estressante, né, no caso, né? Extremamente forte, né? Extremamente forte. E algumas pessoas que estão ali num balanço já prejudicado, né? Que já tem um certo background, né? Uma tendência genética já, né? Qualquer diminuição da produção dessas células T regulatórias poderia vir a desencadear. Estou falando isso em hipótese, né? Claro. Porque assim, não existe nenhuma comprovação, né, de que o estresse possa favorecer o aparecimento desse tipo de doença, né? Quais são os tratamentos disponíveis hoje para o lúpus? Olha, existem vários, né? E existem vários experimentais, né? Quer dizer, eu prevejo aí um futuro muito bom, né? Mas eu vou tentar resumir, né? A gente dá imunossupressor, né? O que se dá hoje é imunossupressor, né? Então existem algumas drogas que que a gente já conhece mais, né? Que são preferencialmente utilizadas. Então são imunossupressores, ou seja, são drogas, né,
que matam ou impedem o funcionamento dos linfócitos, né? Não é o ideal, certo? Não é mesmo, né? Mas elas você consegue controlar a doença dessa forma, né? E drogas que são anti-inflamatórias e que impedem a fibrose, né? O órgão inflamado, o rim, quando ele inflama, né? A inflamação em si não tem problema nenhum, né? O problema é que ela deixa cicatriz, né? E a cicatriz é fibrose, como uma cicatriz qualquer, né? E a cicatriz impede o funcionamento do órgão, né? Aquele lugar onde deu a cicatriz não funciona mais. Não funciona mais, né? Aquilo lá tem uma estrutura completamente alterada da estrutura normal, né? Então ele não funciona, ele fica não funcional, né? E quanto maior essa cicatriz, né? Maior o prejuízo funcional, até que ele para, né? Até que não tem mais função nenhuma, né? Enfim, é por isso que determinadas drogas atuam nesse processo, não deixam a fibrose acontecer, ou diminuem a incidência da fibrose, a possibilidade da fibrose, né? Então, basicamente, são esses dois tipos que a gente usa hoje, né? Agora, estão aparecendo, estão em estudos, várias outras medicações, né? Que aparentemente funcionam muito bem, pelos inícios das pesquisas. dos ensaios clínicos, né? Já estão em ensaios clínicos, inclusive. Um deles é a interleucina 2, que o pessoal na Alemanha está fazendo, né? E os resultados que saíram publicados até agora são extremamente animadores, né? Existe o transplante autólogo de medula óssea, que eu já falei para você, né? Que você congela a medula do paciente, faz um ciclo de quimioterapia extremamente forte nessa pessoa, de modo que você extermina a medula óssea e o sistema imune dele, coloca de novo e ele volta a fazer um sistema imune, né? Você zera aquela pessoa, né? Ele começa de novo. Isso daí, em geral, a doença fica muito mais branda, quer dizer, uma doença que não responde bem, ela passa a responder bem às drogas usuais que a gente usa, né? E você ganha uma janela de tempo aí, né, que talvez permita mais para frente que aquele paciente possa utilizar uma medicação muito mais eficiente do que se tem hoje, né? Em que casos é usada a quimioterapia? Olha, aí é uma questão, existem poucos grupos trabalhando nisso, né? Ainda é um procedimento experimental, ou seja, ele tem que ser feito num ambiente universitário, né? Ele não é uma coisa para se fazer em qualquer hospital, né? Ele faz parte de ensaios clínicos ainda, né? E assim, a taxa de mortalidade, como eu já te falei, é de 10%. Ou seja, de cada 10 pessoas que faz o procedimento em si, né, vai a óbito, né? Por uma infecção secundária, por qualquer coisa não relacionada à doença, né? O que a gente sabe, inclusive, é que quanto mais cedo você fizer, depois do diagnóstico, né, melhor é o prognóstico dessas pessoas, né? Mais você evita a progressão da doença, né? Então, isso O lúpus ainda não tem cura, mas tem controle Sim. em boa parte dos casos. Sim. O objetivo é evitar essas crises, quer dizer, manter a doença meio inativa, seria Isso, assim? exato. Todas as doenças autoimunes, elas evoluem em surtos, né? Elas não têm uma evolução contínua, né? Elas evoluem, você entra em surto, né? Aquilo lá aflora, né? A doença fica aflorada, né? E depois ela tem períodos de calmaria, né? Nesse momento que ela aflora, é que ela agride os órgãos, né? Exatamente. Quer dizer, existe uma agressão o tempo todo, não é? Mas assim, uma agressão, digamos, suportável, né? No momento da crise, aí é que você tem a maior parte das agressões, né? E geração de fibrose e tudo mais, né? Então, o que a gente tenta é evitar o paciente entrar em crise, né? Então, você tenta estabilizar a doença, né? E para isso você usa essas drogas imunossupressoras, né? Algumas delas são quimioterápicos, as mesmas utilizadas em câncer, né? E o corticoide, né? A cortisona, que é um anti-inflamatório geral, né? É um excelente anti-inflamatório, só que você fica dependente dele, né? Se você para de tomar, tudo volta, né? Então, basicamente é isso. E drogas que tenham atividade antifibrótica, né? Ou seja, que impedem o desenvolvimento da fibrose nos órgãos que são afetados. Se a doença não for corretamente tratada, que danos podem acontecer? Quais são as complicações? Olha, o dano maior é a insuficiência renal, né? Uma doença bem tratada, né? Você consegue que o paciente tenha uma vida quase normal, né? E na maior parte dos casos, né? Existem casos que são refratários ao tratamento, né? E aí você tem que
cada vez ser mais agressivo com quem está sendo agressivo com você, né? Não tem outra alternativa. Mas na maior parte das vezes você consegue entrar num equilíbrio, né? Você consegue estabelecer um conjunto de medicação que faz com que aquele paciente entre em um determinado equilíbrio e você prolonga, ele tem uma vida praticamente normal, né? A principal coisa no lúpus é a insuficiência renal, né? Ou seja, a perda da função renal, né? E com tudo que isso inclui, né? Ou seja, ele vai passar a fazer diálise, vai ter que fazer diálise, não é? Já é um paciente que é imunodeprimido, né? Ele vai fazer mais diálise, quer dizer, é uma situação que é de uma certa complexidade, né? Aumenta o risco, né, de morte. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre lúpus. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre lúpus. Nosso convidado é o médico imunologista da FMP Fase, José Mengel. Ele que realiza uma pesquisa sobre lúpus em parceria com a Fiocruz. Agora vamos falar especificamente da pesquisa, né? Já tem 3 anos aí que vocês estão pesquisando. Exato. Quer dizer, o que a gente tem no humano, né, é que as infecções gastrointestinais, elas induzem essas crises que a gente falou anteriormente, né? Quer dizer, o paciente tem lúpus, ele tem uma infecção gastrointestinal porque comeu uma comida estragada ou coisa assim, né? E em geral, isso daí induz o afloramento da doença, né? Então isso daí é uma coisa já muito estabelecida, muito bem estabelecida, né? E era até interessante porque eu tinha um professor de clínica, né, há muito tempo atrás, ele dizia, olha, é uma doença autoimune que melhora com antibiótico, né? E é verdade, né? E isso os pacientes, você vê claramente nisso, né? Melhora por causa dessa relação com as bactérias intestinais. Exatamente. Então o que a gente viu no modelo experimental é que no modelo experimental de lúpus, os animais eles translocam mais bactéria da luz intestinal para o fígado, para o baço e para o sistema linfóide que fica ao redor dos intestinos, né? Então, Ou seja, as bactérias que estão lá no intestino, elas migram... elas conseguem translocar, elas conseguem ir para o fígado, conseguem ir para o baço, conseguem ir para os outros lugares, né? Isso em maior proporção nos pacientes com lúpus? Não, isso a gente está falando no modelo experimental. Ah, sim. Né? E assim, se a gente compara os animais que não desenvolvem lúpus, né, com os animais que desenvolvem lúpus, né, existe uma clara diferença. Os animais que desenvolvem lúpus, eles translocam mais bactéria da luz intestinal para os órgãos, né, em geral. Portanto, está havendo uma entrada maior de micro-organismo nos organismos que têm lúpus, né? Então, o que a gente pensou em seguida foi em reforçar, né, a defesa, né, da mucosa intestinal, né? Nós temos um sistema imune, né, eu falei para vocês, no baço, nos gânglios, né, mas nós temos um sistema imune também na pele, né, que é extremamente grande em termos de numéricos, né, e outro nas mucosas, né, ou seja, no todo o trajeto do intestino, né, você tem células do sistema imune em todo o intestino, né? Num número muito grande também, um número igual ao que você tem circulando no teu organismo todo, né? Portanto, é uma coisa muito... Ele é distribuído pelas mucosas, pela pele e por todos os lugares, né? Então, o que a gente pensou foi o seguinte, olha, deve haver, né, ao que tudo indica, uma imunodeficiência na mucosa intestinal, né, de modo que está entrando mais bactéria para dentro daquele organismo que está tendo doença, né?
Ora, se eu conseguisse, né, melhorar as defesas no epitélio intestinal, na mucosa intestinal, né, eu teoricamente poderia diminuir essa translocação de bactéria, né? Então nós começamos a usar algumas substâncias que são os chamados ácidos graxos, né, que estão presentes nos óleos em geral, né, nos lipídios, são lipídios, né, da família dos lipídios, né. Então nós temos basicamente dois tipos de ácidos graxos, né, os de cadeia curta e de cadeia longa, né, e isso se refere ao número de carbonos que tem na molécula do ácido graxo, né. Então nós começamos a administrar esses dois tipos polares, né, de cadeia longa e cadeia curta, né. E nós vimos que os ácidos graxos de cadeia longa, que são exatamente aqueles que reforçam o sistema imune intestinal, né, eles não têm atividade nessas células T reguladoras, né, eles muito pelo contrário, eles aumentam as defesas, só que a nível do intestino, né, eles são muito benéficos durante a evolução da doença no modelo experimental, né. Então, basicamente agora nós estamos tentando achar quais são as combinações, não é? Porque nem sempre esses ácidos graxos são cardiologicamente corretos, né? Melhora um lado, mas pode piorar o outro, exatamente. né? Quer dizer, a gente melhora uma coisa e pode piorar a outra, né? Então a gente precisa achar as combinações e doses, né, para que aquilo lá possa efetivamente resultar em algum tipo de tratamento que melhore a qualidade de vida do paciente, né? Basicamente, nessa fase da pesquisa, vocês já conseguiram comprovar que melhora a resposta, né? Exatamente. E isso diminui a translocação de bactéria para dentro do organismo que está fazendo lúpus, né? E a evolução da doença é muito melhor do que no modelo experimental controle, que leva, por exemplo, outro tipo de óleo que não tem aquele ácido graxo. Ainda faltam as outras etapas todas da pesquisa, exatamente, que você daqui a pouquinho vai explicar para mim quais são, mas, teoricamente, pelo resultado que vocês já tiveram no laboratório, esses ácidos, eles conseguiriam melhorar essa situação no intestino, evitando as crises. Exatamente. E dando mais qualidade de vida, então, para o paciente. Correto. Ele entrando em menos crise. Exatamente. Se você se lembra, o objetivo do tratamento é evitar as crises, né? Já que nós não temos como curar a doença, né? Mas nós temos como melhorar, né? E o objetivo é melhorar o máximo possível, né? Então, essa é uma tática, né? Ou seja, se eu conseguir evitar as crises, né? Que é onde realmente a lesão é aumentada, né? Eu consigo estabilizar melhor a doença, né? E prolongar a vida do paciente e dar uma melhor qualidade de vida a ele, né? E isso com menos efeitos colaterais que os tratamentos disponíveis hoje, né? Olha, eu acho que a gente tem sempre que usar uma combinação de coisas, né? Quer dizer, não se deve nunca falar, olha, não vamos usar o que já funciona, né? Porque o que já funciona já foi demonstrado que funciona, né? Nós temos que acrescentar coisas, né? E quanto menos tipos de efeitos colaterais nós temos no que a gente acrescenta, melhor, né? Os ácidos graxos são substâncias que são sintetizadas por bactérias, que estão presentes em óleos vegetais, em vários outros tipos de óleos, né? Então, nós já temos uma segurança alimentar, né? Bastante grande em relação a eles, né? Então, é tudo uma questão de agora achar uma dose, né? Que seja uma dose e combinação de ácidos graxos que seja a mais eficiente nesse caso, né? Quais são os próximos passos dessa pesquisa? Olha, é exatamente isso. O que nós estamos tentando fazer é achar as combinações, né, dos diferentes ácidos graxos, né? Eu já te falei que um dos ácidos graxos que melhor funciona, ele não é cardiologicamente correto, né? Mas assim, se a gente associar com outros que promovem benefícios em relação à parte cardiovascular, né? E talvez a dose que ele funcione no sistema imunointestinal seja muito aquém daquela dose em que ele é capaz de aumentar o processo de aterosclerose, né? Então, tudo isso nós temos que ainda ver, né? É possível calcular mais ou menos quanto tempo, as perguntas sempre dos jornalistas, né? Quanto tempo leva até chegar naquela pesquisa já com os testes com as pessoas, com os voluntários? Olha, anos. Nesse caso em particular, um determinado tipo de óleo é usado por uma certa etnia, né?
E portanto, teoricamente, você poderia utilizar essas pessoas para fazer esse tipo de pesquisa epidemiológica, uma pesquisa do tipo epidemiológico, né, diferente do que a gente faz, que é experimental, né? Então, quer dizer, já é uma coisa utilizada, né? Basta você mostrar, olha, aquilo lá realmente tem o efeito que a gente está vendo no laboratório, né? Então, essa é uma das coisas, e isso pode ser feito relativamente rápido, né? E, no mais, né, é uma questão de você achar doses e você achar os melhores esquemas. Eu acredito que isso aí não deve demorar muito, né? Meia década, por exemplo. Né? No intervalo, você estava me falando que os estudos todos já levaram à conclusão de que em países menos desenvolvidos há menos lúpus e doenças autoimunes. Por quê? Olha, isso é uma observação epidemiológica, que são as mais importantes, né? Porque é o mundo real. Então, o que a gente viu é o seguinte, né? Nos países da África, né? Bom, eu vou começar com a Europa. Né? Existe na Europa e nos Estados Unidos, nos países que são desenvolvidos, a chamada pandemia, né, de doenças alérgicas e autoimunes. Né? De modo que o pessoal, pelos cálculos mais recentes, estima-se que em 10 anos, mais ou menos, entre 30% e 40% da população ou vai ter alergia ou vai ter doença autoimune. Né? Então isso daí nas alergias, então isso é muito, já criou-se até um termo, chamando de marcha alérgica, né? Porque o negócio está marchando para uma coisa extremamente preocupante, né? E a mesma coisa está acontecendo com diabetes tipo 1, com lúpus, com artrite, com tudo isso, com todas as doenças autoimunes em geral, né? Se você vai para os países onde o índice de desenvolvimento humano é menor, né? Por exemplo, nos países africanos, isso não está acontecendo, né? Então você pode dizer, olha, mas isso pode ser um fator genético, né? As populações da África são diferentes das populações europeias e americanas, né? São geneticamente diferentes, né? O que não é em parte verdade, né? Mas não é a total verdade. O problema é o seguinte, quando a gente pega os negros que saíram da África, não é? E que por condições socioeconômicas se mantiveram em grupos fechados, né? Nos Estados Unidos ou na Europa, né? Ou seja, eles são geneticamente homogêneos, as populações de origem, né? Essas populações africanas, elas se comportam exatamente como a população caucasiana. Ou seja, isso mostra para a gente que é um problema ambiental, não é genético, né? Quer dizer, como eu já te falei antes, né? A gente tem o problema genético, a gente não pode, por enquanto, atuar nisso, né? Mas o ambiente parece ou favorecer ou desfavorecer a doença autoimune, né? E alérgica, né? Então é isso que nós temos que achar quais são essas variáveis, né, que favorecem ou desfavorecem o aparecimento dessas doenças. Né? E o que a gente acha hoje em dia, né, é que são exatamente os micro-organismos. Né? As crianças africanas, né, não têm acesso a maior parte das cidades não tem acesso a uma rede de esgoto, a água tratada, né, a uma série de conhecimentos que nós temos, né, e no dia a dia, né, que fazem com que essas crianças tenham mais doenças parasitárias, né, e mais dessas doenças que nós tínhamos até algumas décadas atrás. Né. Então a gente acha, né, que o contato com esses micro-organismos, né, na infância, né, determina o que vai acontecer no adulto mais para frente. Né. Ou seja, se ele tem mais contato com essas doenças, ele vai ter menos dessas doenças alérgicas e autoimunes. Se ele tem menos contato, ele vai ter mais dessas doenças alérgicas e autoimunes. Né? Esse contato na infância meio que regularia o sistema imunológico dele? Exatamente. Como a gente já falou para vocês, né, quer dizer, o sistema imune é um vigilante. Né? Se você está num sistema em que você é agredido a todo momento, né, que você tem muito parasita, muita bactéria, muito tudo, né? Você, em geral, você tende a ter uma atividade desse sistema muito maior, né? Para que você consiga controlar essas doenças, né? Tá certo? Na medida em que você coloca essa mesma pessoa na Suécia, né, onde não cresce bactéria nem nos rios, né? Ele perde
eficiência, né? Quer dizer, ele perde um dos sentidos, né, de ser, né? Ele não é acionado logo no início, exatamente. né? E aí você começa a ter desregulação, né? Ele foi feito para uma coisa, né? Ele trabalha num determinado nível, né? Tá certo? E de repente ele começa a não ter nada para fazer, né? Entendeu? Então ele começa a ficar desregulado, ele não consegue se autorregular, né? Obviamente que nós não vamos voltar, né? A tecnologia, a ciência, o conhecimento está aí, eles não nos permitem voltar a 30, 40, meio século, um século atrás, né? Então isso é fora de questão. Então nós temos que estudar, nós temos que saber quais são as variáveis, né, que fazem com que, ou que permitam com que nós consigamos controlar esse sistema novamente, né? Para que seja acrescentado na dieta, para que seja acrescentado nas coisas que estão no dia a dia, né? Então, por exemplo, a gente sabe também que o uso de antibióticos, né, que mata a nossa flora, ou que reduz a nossa flora, ou que reduz a diversidade da nossa flora, né? Uma criança que usa 2, 3 ciclos de antibiótico até os 5 anos, ela tem uma chance 5 vezes maior de ter alguma alergia depois dos 5 anos de idade, né? Então, essa é uma preocupação, né? Ou seja, uso a flora, excessivo. né? A flora a flora intestinal, né? E as outras floras, né? Ela é extremamente importante na manutenção desse equilíbrio, né? Assim como as infecções parasitárias intestinais e outras, né? Mas assim, a gente a flora é extremamente importante nisso, né? E tudo conspira contra, por exemplo, se uma mulher faz cesárea, né? Você está tirando a via normal do parto, né? Que a criança tem contato com o canal vaginal, né? Ela tem contato com as fezes da mulher que evacua no parto normal, né? Tá certo? Ou seja, antes de mamar, né, a criança já tem contato com as bactérias da flora da mãe, né? Muito antes de mamar, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Os estudos estão mostrando, né, que as crianças que nasceram de cesárea, né, elas têm uma incidência maior de doenças autoimunes e alérgicas, né? Depois você vem para o peito, né? Se você não amamenta, se você amamenta, a criança tem uma segunda chance, né, de adquirir a sua flora, né, que é com a boca na pele da mãe, né? Se você não amamenta, né, ela perde essa segunda chance, né? Então, essas coisas são importantes. E depois o ambiente em si, né? Quer dizer, se você tem água clorada, encanada, não é? Tudo isso conspira contra o desenvolvimento de uma flora rica, diversa, né? Numa pessoa normal, né? O que o futuro aponta para os pacientes com lúpus? E o que eles podem esperar? Olha, eu acho que o futuro é muito bom, né? Eu acho que a ciência, ela realmente produz resultados, né? Então nós temos várias drogas sendo utilizadas, né? No exterior principalmente. Uma delas eu quero chamar a atenção, que é a interleucina 2, que é uma citocina, né? Um hormônio que faz essas células regulatórias crescerem, né? E os resultados aparentemente são muito bons, né? E os efeitos colaterais mínimos, né? Então essa é uma coisa que, assim, eu acho que animadora, né? Animadora, né? Então, e outras, né? Existem drogas já que a gente usa já há muito tempo, né? Uma delas que a gente usa para o tratamento da diabetes tipo 2, né? Que mexe no metabolismo, né? E que saíram alguns estudos agora recentemente mostrando que essa droga também é eficiente no controle do lúpus, né? E é uma droga que aparentemente não tem muitos efeitos colaterais quer dizer, não tem nenhum, né? E pode ser utilizada também, né? Agora, isso tudo eu volto a insistir, né? Os tratamentos que já são, digamos, padrão ouro, né? Quer dizer, eu falei que a ciência ela evolui, ela produz resultados, né? O que a gente tem até agora é muita coisa já, né? Quer dizer, a partir da década de 80, quando se iniciou essas quimioterapias em altas doses, né? Não necessariamente com o resgate ou o transplante de medula autólogo, né? Já houve um avanço na melhoria da qualidade de vida e no prognóstico dessas pessoas que foi tremendo, né? Tá certo? Então, a gente nunca deve abandonar o que se tem de seguro, né? Para começar a se aventurar em outras coisas, né? Então,
Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Né? Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação Eu que agradeço. do Dr. Obrigado. José Mengel. E a gente tem encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.